Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330, um imenso prazer que eu lhe dou boa tarde, agradeço a companhia, a confiança, você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues, muito obrigado pela audiência, pela sintonia. A partir de agora vamos contar o que de mais importante aconteceu e está acontecendo na região oeste da Grande São Paulo, nesta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014, esta é a edição número 283 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, interativo, o rádio companheiro, prestador de serviço, que entra diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. 5h03, esses são os destaques da edição 283. Olha só, hein? Preso em Barueri, suspeito de ataque a filho do governador. Falar em violência, creche de Presidente Altino é assaltada pela sexta vez em Osasco. Maconheiros, traficantes são pegos com tudo em cima, com drogas e muito doidos, em flagrante em Santana de Parnaíba. Vereador garante que médicos cubanos estão com salários atrasados. Mas que salário? Com salários atrasados em Osasco. Prefeitura de Itapevi adere ao Minha Casa, Minha Vida e moradias populares serão construídas na cidade. Prefeito de Pirapora, Gregório Malho, inaugura mais uma escola. Investimentos de R$100 mil eliminam pontos escuros em 11 bairros de Jandira. Fórum Regional de Desenvolvimento vai ter IBGE como parceiro. Em Santana de Parnaíba, showzinho mais uma vez na sessão lá. Vereadores da base aliada, 8 no total, abandonam sessão sob vaias da população. Demutran Itapevi instala semáforos em rotatória da Coab para melhorar circulação de veículos. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h mais 5. Jefferson Miro já gritou aqui dizendo que esse semáforo lá em Itapevi, lá na rotatória da Coab, se não for bem pensado, vai travar ainda mais as coisas. Se liberado já não anda com farol vermelho, aí vai piorar. Aí a fila vai se estender, vai ficar com rabicho lá no terminal rodoviário. Vai ser complicado. Mas enfim, os engenheiros é que sabem, né? Vamos esperar o resultado aí. 13 de fevereiro é o 44º dia do ano, faltam 322 dias para terminar 2014. Muito bom ter você na companhia. Já quero lembrar que você pode participar do programa ligando para o nosso telefone 2808-9618. Não esquece de, quando ligar lá, caso dê caixa postal, deixar o seu telefone, deixar o assunto que você quer falar, deixa seu nome também, 2808-9618. Não esquece também que você pode participar através
do e-mail jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. É só abrir o microfone e entra junto com o Jornal da Terra, entra no ar o Jornal da Tosse. O cara tá zerado antes de entrar no ar, aí começa. E você participa além do nosso e-mail, jt@jornaldaterra.com, também mandando sua mensagem através da nossa fanpage, a nossa fanpage no facebook.com/Jornal da Terra. Muito importante sempre a sua participação aqui, nos ajudar a fazer o programa, comentando algo que for dito, mandando suas perguntas para os nossos colunistas. Por exemplo, hoje estará conosco aqui o Dr. José Lima, e também você denunciando algum problema, violência na porta da sua casa, escola que não funciona, buraco na frente da sua rua. Aproveite esses canais todos, interaja conosco e participe do único jornal dedicado exclusivamente à região oeste da Grande São Paulo. Queria também lembrar você, hoje é quinta-feira, amanhã teremos aqui ao vivo, fazendo uma entrevista, o vice-prefeito de Itapevi, Flávio Azevedo Limas, e amanhã ele vai falar de política. O Flávio está semanalmente conosco, falando de educação, e é um dos nossos colunistas, dos nossos parceiros aqui, entende tudo de educação, é diretor do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino, a POSP, mas amanhã vai vir aqui como entrevistado, como esteve o ano passado, para falar de política, pré-candidato a deputado pelo PT, vai falar de política, por exemplo, de onde surgiu a possibilidade, se foi uma iniciativa dele, se foi do partido, se candidatar a deputado, estará conosco aqui. E eu queria que você mandasse a sua pergunta para o Flávio, também pelo e-mail jt@jornaldaterra.com, pelo telefone 2808-9618, 2808-9618, e também pudesse mandar sua pergunta através do Facebook. Amanhã, portanto, estaremos conversando com o Flávio Azevedo Limas. Aproveite essa oportunidade para fazer perguntas, e nem sempre a gente fala. Amanhã pretendo falar com ele especificamente de política e entender um pouco o que as ideias que defende o candidato, o futuro deputado federal Flávio Azevedo Limas, o que ele pensa em fazer caso chegue a Brasília, consiga lá seu espaço em Brasília. Combinado? Bom, muitas coisas para serem ditas aqui. Já vamos começar esse papo aqui com o Dr. Lima, mas continua nos chamando muita atenção a situação da Câmara de Santana de Parnaíba. Eu classifico o que aconteceu na terça-feira lá como vexatório. Aliás, o que vem acontecendo com Santana de Parnaíba, nós queremos tirar a cidade das páginas ruins, de falar de coisas ruins, mas está difícil. Mais uma vez nós tivemos um enorme mau exemplo dos vereadores, ou de alguns deles, 8, para ser mais específico. Os vereadores, o vereador, todos nós sabemos que já começa primeiro na comissão de ética um trabalho para avaliar a condição do que aconteceu com o deputado Nilson Cadeirante, o deputado flagrado, retirando metade do salário de um assessor seu, e a comissão de ética da casa está avaliando, tem 30 dias para avaliar, metade desses dias já passaram, para avaliar se será necessária a abertura de um processo. E o vereador tentou ir novamente à tribuna na terça-feira, e é óbvio que não conseguiu falar, porque ficou sob vaias, gritos, não deixaram ele falar, foi muito vaiado, não deixaram o vereador falar, até porque a população já ouviu ele no primeiro dia, então já deve estar convencida do que aconteceu.
Acontece que, diante da impossibilidade, mas temos que lembrar que foi a população, não é nada orquestrado. Parabéns a você de Santana de Parnaíba, que tem lotado semanalmente as sessões da Câmara e, com isso, possibilitado que figuras como essa passem, pelo menos, um pouco de vergonha. Porque eles envergonham a política e a cidade de Santana de Parnaíba. Eu acho absolutamente natural que se sintam envergonhados. Isso mesmo. Tem que ir lá e vaiar. Não pode agredir. Vaiar, sim. Grita, xinga. Vocês estão lá para... A população não pode ser só requisitada na hora do voto. Ela tem direito de dizer o que pensa. E quanto mais vocês, parnaibanos, frequentarem as próximas sessões da Câmara, a pressão aumenta sobre esses 8 vereadores que, por conta do Nilson Cadeirante não poder falar na tribuna, abandonaram a sessão. Então, desrespeitaram a opinião de vocês. Olha como é uma gente que não quer saber o que você pensa. Lembre-se disso na hora que eles vierem pedir o seu voto. Eles não estão interessados em saber o que você pensa. Porque a população vai lá, é óbvio que não estava lá toda a população de Santana de Parnaíba. O auditório é grande, mas não cabe. Mas estava lá a casa cheia e essa quantidade de pessoas que conseguiu entrar, outro tanto ficou do lado de fora. Lá na Câmara de Santana de Parnaíba nós temos monitores, você pode acompanhar do lado de fora. E não venha também me alegar falta de segurança, porque nós tínhamos gente da Polícia Militar e também da Guarda Civil, em número suficiente. Então, ninguém estava correndo risco de ser agredido nem nada. A questão era, não deixaram falar. Mas como? Sob vaias. E aí os outros vereadores ficaram bravinhos, ficaram comovidos e resolveram abandonar a sessão. Isso é protecionismo. Isso nada mais é do que não querer ouvir o que a população pensa. Então como é que essa gente tem coragem, ou vai ter coragem de pedir o seu voto, se não quer ouvir agora o seu protesto? Eu reitero aqui, primeiro, os parabéns a quem esteve na Câmara Municipal e que vaiou. E façam mais que isso. Mande e-mails para o vereador que você votou. Encontrando essa gente na rua, pare e cobre para que eles votem pela cassação de um vereador que tomava 50% do salário de um funcionário. Se manifeste. Não precisa ser organizado, não. Vocês não precisam ir lá como arregimentados por partidos políticos, por Sociedade Amigos de Bairro. Sociedade Amigos de Bairro e partido político são importantes no processo, sim. Mas vá você, representando você, o seu voto. Você como cidadão, você que paga imposto, você que não viu em um ano de mandato, você não viu uma só sala de aula ser entregue pelo prefeito. Lembre-se que é esse prefeito interino, todo cheio de problema, que está fazendo pressão para que esses vereadores se locupletem e tentem blindar, proteger um vereador que está sendo acusado de uma situação muito grave. Então, a convocação continua. Compareçam às sessões da Câmara, mandem e-mails para os seus vereadores, parem nas ruas, liguem para os seus vereadores, cobrem assessores, cobrem todo mundo que rodeia esses homens. Esses homens precisam sentir a pressão, saber o que o povo pensa. Ficou claro que eles não querem saber. Mas se vocês, moradores de Santana de Parnaíba, insistirem, eles serão obrigados a ouvir. Porque se vocês não abrirem os olhos e não abrirem a boca para dizer o que pensam, eu não duvido que esteja em desenvolvimento uma grande trama para acontecer aquilo que já alertou o presidente da Câmara, Nequinho Desante, essa blindagem do vereador. Vocês de Santana de Parnaíba
tenha sorte que os vereadores aí precisam votar com o voto aberto no dia da cassação. Se chegarmos a tal momento, você vai poder saber quem votou, se o seu vereador votou pela cassação ou não do vereador Nilson Cadeirante. Cobre dele. Tudo bem, no processo o vereador vai poder se defender, ele alega que tem edição na fita de vídeo, lá no vídeo que foi gravado, mas, assim, no meu entender, não há em nenhum lugar no mundo, nenhuma fita de vídeo de eu pegando dinheiro de ninguém. Com edição ou sem edição, se um dia houver uma fita, uma gravação minha, se mostrar a imagem eu pegando dinheiro de alguém, não tem o que ser desmentido. É óbvio que o vereador deve estar arrependido do que aconteceu e está tentando nesse momento justificar. Não é fácil desapegar do poder, das benesses de um cargo que lhe dá direito a alguns assessores, um poupudo salário, te dá reconhecimento social, que te dá um tratamento como ser superior. Mas aí esse homem que tem votos, que tem a confiança do povo, vai lá e mete a mão no que não é seu. É flagrado e ainda quer justificar. Fica aqui feito o registro e o convite. Continuem comparecendo às sessões da Câmara de Parnaíba. É um momento ímpar que a cidade está vivendo. A cidade está em vias de julgar um vereador que foi flagrado tomando parte do salário de um assessor. A cidade está aguardando a decisão da justiça por uma nova eleição, porque tem um prefeito interino que pode ser impedido de ser candidato para qualquer coisa nesse país, pode ser considerado ficha suja. Teve um prefeito afastado porque é ficha suja há 6 meses atrás. É um momento ímpar. E você, que é morador de Santana de Parnaíba, sei que não suporta mais ouvir e conhecer, viver esse estado de coisas. Só que para acabar isso, a única maneira dessa gente que não quer ouvir o que o povo pensa, principalmente quando o povo pensa algo contrário ao que ele pensa, a única maneira é acompanhar o processo, vigiar em cima. É agora ou nunca. Então acompanhem tudo para que daqui 2 meses vocês possam, pelo menos, ter se livrado de uma peça contaminada no Legislativo de Santana de Parnaíba. E isso também vale para as outras cidades. As outras cidades também, os nossos ouvintes, acompanhem as sessões da Câmara. Vá lá. Tem muito de poético nessas sessões. Tem muito de cômico nessas sessões. Eu não vou falar mais coisas aqui, porque senão eu ia falar coisas deselegantes de sessão de Câmara. Então eu vou parar por aqui. Mas tem muita coisa de importante. O futuro da cidade passa pela Câmara, por todas elas. O trabalho deles é muito importante e atinge a sua vida diretamente. E mais que isso, em todos os lugares nós temos vereadores que não são exatamente corretos, mas temos muita gente correta trabalhando lá. E você só vai conseguir discernir quem é e quem não é um bom vereador acompanhando o trabalho. Não vá na onda desses eventos que eles fazem no teu bairro, visitando, distribuindo algodão doce, carinhando o dente dos seus filhos, lá, né, engordando todo mundo, porque ali vai estar sorrindo, vai estar tudo bacaninha. O interessante é você saber o que esse vereador apresenta de projeto, o que ele cobra ao executivo, se é que cobra, isso sim. O dia que a população tomar consciência que o legislativo é muito mais importante que o próprio executivo, nós teremos uma outra dimensão na política brasileira. Isso vale para a eleição que chega aí. Tudo vai se concentrar em governador, presidente, mas quando na verdade o mais importante vai ser nós elegermos bons deputados, renovarmos a Câmara, o Senado, renovarmos a Assembleia Legislativa que nunca cria uma CPI, nunca, uma CPI contra o governo do Estado. Assim como lá no governo federal, lá em Brasília, não se cria nenhuma CPI contra
o governo federal. Vocês acham que isso está correto? Não está correto. Então, muita atenção, não deixe para escolher o seu candidato a deputado estadual, federal, na última hora. Vá avaliando já, e em caso de dúvida, opte. Se aquele cara que você vota sempre, se é que você sempre vota no nome, veja se ele não está envolvido em coisas erradas. Opte por votar em gente nova. Dê uma oportunidade a alguém que já venha trabalhando em prol da população, mesmo fora da política. Só assim nós teremos um dia uma prática política de melhor qualidade nesse país. São 5h20, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. No sábado, dia 15, a Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus entrega à população a Escola Municipal Infantil Dom Alderico Lambreches, localizada no bairro Bom Jesus. A unidade está localizada na Rua 17 e teve a sua obra iniciada e paralisada na gestão anterior, pois o projeto não atendia às necessidades pedagógicas adequadas para o ensino. O projeto foi então reformulado e a escola reconstruída. Para ampliar a unidade, a Prefeitura adquiriu o terreno ao lado, garantindo melhorias na estrutura, além da criação de uma sala totalmente adaptada com acessibilidade. A nova EMEI disponibilizará 80 novas vagas para crianças de 4 a 5 anos de idade, ampliando o acesso à educação em Pirapora do Bom Jesus, que atualmente conta com 15 unidades de educação. Atualmente, a Prefeitura vem reformando e ampliando diversas unidades de ensino, ampliando o número de vagas na rede pública. Apenas entre o segundo semestre de 2013 e no começo de fevereiro, a Prefeitura de Jandira investiu cerca de R$100 mil para eliminar pontos escuros de ruas, avenidas e vielas de 11 bairros da cidade. O posto de orientação ao cliente de energia elétrica, que funciona em uma sala do Paço Municipal, na rua Manuel Alves Garcia, número 100, no Jardim São Luís, é o responsável por acompanhar as obras que atendem solicitações de moradores, empresários e comerciantes e são feitas em parcerias com a AES Eletropaulo. Os recursos utilizados estão atendendo bairros como Jardim São Luís, Vila Eunice, Vila Anita Costa, Jardim Lindomar, Jardim Novo Horizonte, Jardim Brotinho, Jardim Estela Mares, Jardim Briquet e Bosque de Jandira. A arrecadação chega a partir da contribuição incluída nas contas de energia elétrica. O valor equivalente é repassado à Prefeitura depois de recolhido pela AES Eletropaulo. O posto de orientação ao cliente de energia elétrica de Jandira presta orientação ao munícipe sobre como proceder para solicitar reparos na rede de energia particular. Na última segunda-feira, representantes de prefeituras, da iniciativa privada e de sindicatos participaram de reunião do Fórum Regional de Desenvolvimento, realizada na sede do Sindicato dos Empregados do Comércio de Osasco e região, em Osasco. O evento contou com a presença do chefe da unidade de São Paulo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Francisco Garrido Barcia. O objetivo foi firmar parceria entre o Fórum e a entidade, outra instituição que deverá unir-se ao grupo que visa a criação do Banco de Dados Regional é a Universidade Federal de São Paulo. O acordo cria uma linha de dados entre a Unifesp e o Fórum Regional, para cada eixo temático. A próxima reunião do Fórum de Desenvolvimento, que compreende as cidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Cotia, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, está agendada para o dia 12 de março. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h27, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E a história aqui da creche em Presidente Altino foi assaltada 6 vezes. Meu amigo, isso aí é muito chato, hein? Onde é que tá a guarda municipal que não dá proteção
ao patrimônio público. É a creche Ida Belmonte Biscola. Foram 6 vezes. Número de invasões, a creche que fica em Presidente Altino. Os casos começaram 6 vezes esse ano. Espera aí um pouquinho, preciso dizer que foram 6 vezes esse ano. Não é 6 vezes no total, não. 6 vezes esse ano. E sempre estão levando de lá computadores, alimentos, liquidificadores, enfim, uma série de outros utensílios. O caso mais recente aconteceu no início da semana, quando os larápios invadiram a unidade e roubaram mais um lote de instrumentos. Em nota, a Prefeitura de Osasco informou que um vigia fixo permanece na unidade desde a noite da segunda-feira, ou seja, desde o 6º episódio. Ainda segundo em nota, as aulas acontecem normalmente e os objetos furtados já foram repostos. Além disso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança e Controle Urbano, estuda medidas para intensificar a segurança no local. Eu queria dizer também que trancar a porta depois dela ser arrombada é muito fácil, né? Trancar a porta enquanto já levaram uma parte do patrimônio público, do seu dinheiro. Você, seu José aí do Santo Antônio, José Ferreira dos Santos do Santo Antônio, que está ouvindo a rádio, que nos ligou aí pela manhã, o seu Marcelo de Oliveira Ramos, que mora em Presidente Altino. Será que é perto da sua casa, seu Marcelo? A dona Neide Francisca de Souza, que mora em Quitaúna. Dona Neide, é o seu dinheiro que está indo lá. A Prefeitura fala que vai repor computador, os utilitários domésticos e tudo mais, mas tem que lembrar que repor é gastar dinheiro que não precisava estar sendo gasto. Agora, proteger o patrimônio, a Guarda Municipal não tem como primeiro objetivo proteger o patrimônio. São 6 roubos, 6 assaltos em 2 meses, 1 mês e meio. Que palhaçada é essa? Brincadeira, viu? Isso aí é um descaso enorme com o erário público, com o dinheiro das pessoas. Pelo amor de Deus. Quero ver se essas pessoas que administram, que tomam a decisão de colocar ou não um guarda lá, um policial lá na porta, um guarda civil na porta, se isso acontecesse na empresa deles, se eles iam deixar desprotegido. Se acontecesse na casa deles, iam deixar desprotegido. Não iriam. Não iriam. É brincadeira isso aí. A nota diz que deixa um vigia lá. Sabe-se lá em que condições esse vigia fica lá? Eu não acredito, né? 6 vezes em 40 dias. Ô prefeito Jorge Lapas, é brincadeira isso aí. Agora coloca tranca depois de 6 vezes, depois de uma porção de peças serem roubadas. Faça-me o favor. Duvido que haveria malemolência no trato da coisa se fosse numa empresa de qualquer uma dessas pessoas, se fosse na casa deles. Duvido. A providência seria tomada muito mais rápida, muito mais rapidamente, muito mais imediata. Tem coisas que a gente não compreende. O jornal Diário da Região traz nota falando da questão dos médicos cubanos, que eles não estariam recebendo em dia os seus salários. Problema dos salários atrasados dos médicos cubanos. E agora a gente precisa apurar isso daí, porque a denúncia partiu do vereador André Sacco, a quem eu respeito muito, mas é de oposição, e eu vou tentar falar com o vereador André Sacco, aqui de Osasco, para saber. Isso é uma brincadeira. Se os caras já recebem 1.000 conto por mês, cara, e não paga os pobres dos cubanos aí, depois não quer que eles, vão embora para os Estados Unidos, peçam asilo político. Pelo amor de Deus. Vamos mudar aqui, vamos falar de Jandira aqui agora, depois eu retomo o tema Osasco. Está conosco na linha para conversar aqui o presidente da Câmara de Jandira, o vereador Mi. Boa tarde, vereador. Boa tarde, presidente. Bom, sempre um prazer falar contigo, hein? O prazer é todo meu. Um abraço a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí, diretamente
da Rádio Nativa, né? Opa, essa é concorrente, a Rádio Terra, vereador. Rádio Terra, cara, eu tô conversando com 2 assessores do vereador Cebolinha aqui, ativa a Rádio Terra, então não perdoa, Rádio Terra, dá um abraço aí no Exu, do nosso amigo, um abraço a todos os ouvintes que estão nos acompanhando, pedir desculpa dele já por fazer o trocadilho. Não, o senhor tá perdoado porque eu sei que só errou o nome mesmo, porque deve estar tratando de um outro assunto aí, mas eu sei, né, a gente está sempre conversando. Agora, antes de lhe perguntar em relação ao caso do vereador, eu queria dizer que está faltando, precisa voltar aqui, viu, presidente? Sempre torre da entrevista, sempre muito comentada a entrevista, viu, presidente? É um prazer, voltarei com o maior prazer. A gente está nesse dia vivendo um momento tenso aqui, né, na cidade de Jandira aí, de um amigo da gente, parceiro, né, um vereador sempre atuante, né, praticamente é o vereador com mais mandato da cidade, né, 6 mandatos. E por 2 vezes, né, em seguida, não foi consecutiva, mas foi alternado, o mais votado da cidade. Isso nos entristece. E quem perde com isso, quem perde é a população, não foi a pessoa que denunciou. A população vai sentir muita falta dele. Vereador, como a audiência do rádio é rotativa, vamos explicar para o ouvinte aqui do Jornal da Terra do que está sendo acusado e o porquê que foi afastado o vereador Cebolinha. Pessoal, o ouvinte que está nos acompanhando aí direto da Rádio Terra, é o seguinte, ele tinha um veículo, né, que ele funcionava como uma ambulância na cidade, né? Sim. O Poder Executivo, por sua vez, não faz a sua parte, e acaba pelo Legislativo, o Executivo tinha que fazer uma social. Tudo bem, não é papel do vereador, né, de fazer assistencialismo, né? O que é o papel do legislador, do vereador? É de fiscalizar, criar lei, né, ficar correndo atrás aí de recursos juntamente com o prefeito, ir visitar algumas secretarias, esse seria o papel. Mas de verdade, como ficou uma lacuna muito aberta, o novo vereador pegou, fez esse trabalho, ele ganhou um veículo, né, que foi doado e acabou fazendo esse trabalho. Aí houve uma denúncia, né, das pessoas que não têm praticamente o que fazer, né, prejudicando o vereador não estava desviando dinheiro, não estava fazendo nada de errado. Simplesmente ele estava ajudando aquele cidadão, né, que é o menos favorecido muitas vezes o própria pessoa que denunciou, né, que muitas vezes nem presta o seu assistencialismo, ele acaba atrapalhando o vereador que quer ajudar que menos favorecido, que é a população de baixa renda, principalmente a questão de saúde. Saúde nem se fala, você está vendo aí, acompanhando aí, você fala dos médicos, mais médicos, eu já falei, viu? Já falei que vai ser o programa do mesmo médico, porque os caras estão indo tudo embora. O vereador, a notícia que eu li no diário da região dizia que ele usava uma viatura, uma ambulância da prefeitura, a acusação diz isso, para fazer com o número dele, o nome dele, enquanto candidato, com o assessor dele. O senhor está dizendo que não, era um veículo dele que ele usava como ambulância, é isso? Era um veículo de uma pessoa doada, né? Não tem nada a ver com ele, uma pessoa doou para ele, nem no nome dele estava, e Sim. Não era carro da prefeitura, não era carro oficial, nada, tá? É um veículo que foi doado por um amigo dele e ele começou a fazer esse trabalho, foi Sim. Isso que aconteceu. Tá, então na sua opinião, o TRE tomou uma decisão errônea? Eu não vou dizer que é uma decisão errônea. Não vou dizer que é uma decisão errônea. Eu acho que tem que pesar nas 2 balanças. Tem que ver se a pessoa está fazendo social, não foi desvio de dinheiro público, dinheiro de verba. Acho que tinha que pesar na balança. Eu acho que tinha que dar uma notificação para o vereador, criar qualquer tipo de advertência nesse sentido. Mas a pessoa, veja bem, a pessoa que tem 6 mandatos, ser o vereador por 2 vezes mais votado da cidade, quer dizer, veja bem, é uma incógnita muito grande, né? Eu sei lá, né? Não estou dizendo que o TRE errou, né? Isso, né? Tem coisa que precisa ser revista. Vereador, eu vou aqui discordar do vereador, que embora o vereador Cebolinha tenha essa carreira política respeitável, mas segundo a denúncia do TRE, ele fazia assistencialismo para fazer campanha. E isso a legislação eleitoral proíbe, né, vereador? É verdade. Só que você tem que entender que não era só no período de eleição.
Não é só inteligência, antes dos 4 anos, ou 4 anos não, ele está aqui há 6 mandatos, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, ele está aqui há 20, com esse ano que passou, está aí há 23 anos aqui, praticamente 22 anos. Então, no segundo mandato, ele teve essa ambulância, ele está com essa ambulância há mais de 8 anos, entendeu? Por que não denunciaram lá atrás? Entendeu? Então, aqui, bom, enfim, o problema que eu acho que a denúncia informa que ele usava ambulância do poder público, e isso ficaria indefensável mesmo. Agora, o TRE trata que ele conseguiu um mandato de forma ilícita, com emprego, segundo o documento do TRE, com prática censurável e nociva à democracia. Porque esse assistencialismo, vereador, eu compreendo o que o senhor disse aí, de a prefeitura não atende a população como a população necessita, e as pessoas se socorrem dos vereadores. Nós sabemos disso, vivemos na cidade vizinha, Itapevi, sabemos como são as coisas. Existe, mas se você procurar, existe nos 4 cantos. Não, sim, em todo lugar. Agora, o que eu queria lembrar ao presidente, eu sei que o presidente entende que houve até um exagero do TRE, mas é que o assistencialismo também é condenável na democracia também, né, vereador? Não tenha sombra de dúvida, isso aí é indiscutível. Agora, a situação do vereador Cebolinha também, ele vai recorrer, não é isso? Eu não estou com isso nem de agravo, estamos aguardando aí, tem 10 dias, né? Quem sabe ele consegue, né? Mas é isso, né? E a gente fica triste nessa posição, mas vai fazer o quê? Lei tem que ser cumprida, né? Sim. Existe a lei, tem que ser cumprida. Embora, mesmo a gente querendo ajudar o próximo, existe uma lei, uma barreira que esbarra nela, que não pode fazer esse tipo de coisa. Mas infelizmente fez, e agora está pagando o preço, né? Infelizmente é isso. Presidente da Câmara de Jandira, eu precisava perguntar uma coisa. O senhor já é obrigado a dar posse, já deu posse ao suplente ou vai aguardar? Não, já dei posse. Já pedi aí a informação para o cartório eleitoral da nossa cidade, e ele nos informou o nome do suplente, né? Ele acabou já assumindo desde ontem, né? Já foi nomeado, né? E já está nomeado. A gente só vai dar posse para ele na próxima terça-feira agora. É o vereador, o suplente é o Wilson Coelho do PDT, é isso mesmo, né? É o Wilson Coelho. Vereador, outra coisa que eu queria aproveitar e comentar com o senhor, eu ouvi dizer, e aí é uma informação de bastidores, que a partir da troca na Secretaria de Educação, aí em Jandira, que as coisas estão bastante desorganizadas na Secretaria da Educação, em relação foi mexido em toda a cúpula da Secretaria, então as coisas estão bem desorganizadas, gente reivindicando posto e recebendo um pito da primeira-dama, não pode. É verdade que isso está acontecendo na Secretaria de Educação, presidente? Eu falo referente à primeira-dama, corre no 4 cantos da cidade, né, que ela mete o dedo em tudo, né, mete o bedelho em tudo. Isso pra gente é ruim, né? Embora seja esposa do prefeito, primeira-dama, ela tinha que cuidar da Secretaria de Ação Social. Sim. Só saber se está dando bem lá, né? E existe esse comentário, sim. Se está uma baderna, se não está, eu vou pedir informações agora, eu vou ter que encaminhar um ofício, saber das condições, que foi assumido agora, tá? Então, você vê 1 ano e um mês, praticamente, foi no segundo mês do segundo ano, é complicado, né? As coisas já eram para estar dando, tá aí, tendo em vista que tá já início das aulas, já iniciou as aulas já, então você vê, kit escolar que não entregaram ainda, ninguém, então quebra tudo o planejamento, não sei se eles tinham planejamento para estar assumindo, não sei. Aí eu fico um ponto de interrogação se eles tinham planejamento, para mim não tinha, tem que ter planejamento, tem que ter gestão pública. Esse governo que está na cidade de Jandira, eles não têm gestão pública. Não tem? É isso. Não tem departamento que eu veja aqui, sabe? O que está andando mais ou menos aqui é a cultura, né? A cultura e uma parte da Secretaria de Obras que está tentando fazer o que pode.
Vereador, presidente da Câmara de Jandira, Ami, muito obrigado pela atenção. Nós vamos acompanhar a situação do vereador Cebolinha e sempre estamos atentos ao que acontece na Câmara de Jandira e esperamos receber o amigo aqui, assim, sei lá, semana que vem, na outra semana, assim que o vereador puder, tá bom? Eu fico agradecido, um forte abraço a todos vocês, aos ouvintes aí da Rádio Terra, e dizer que é uma satisfação grande estar falando com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade e em breve estarei aí com vocês pessoalmente falando mais na cidade de Jandira. Um abraço, muito obrigado então ao vereador Mi, presidente da Câmara de Jandira, falou conosco e explicou aí, sob o ponto de vista dele, o que ele avalia como um exagero do TRE, a decisão do TRE de afastamento do vereador Cebolinha. É importante nós dizermos, e por isso eu coloquei com o vereador, discordei respeitosamente, que você fazer campanha política a partir do assistencialismo é perigoso. Por outro lado, nós reconhecemos que nas cidades isso deve acontecer no país inteiro, mas a população, por ter dificuldade de acesso aos serviços públicos, se socorre do vereador. Vai, bate na porta da casa do vereador. É importante dizer isso também. Se por um lado o vereador Cebolinha está na berlinda porque carregava as pessoas de um lado para o outro num veículo adaptado como ambulância, e esse veículo identificava ele como candidato, como seu número, era dirigido por um assessor seu, e o TRE entende que isso não pode, isso torna a eleição dele fraudulenta, coloca em risco a democracia na cidade, a busca pelo voto do eleitor, coloca ele em vantagem. Por outro lado, nós temos que lembrar que se o vereador está levando as pessoas de um lado para o outro, e como disse o vereador, o presidente da Câmara de Jandira, o Mi, ele leva não só em época de campanha, mas o tempo inteiro, os 4 anos de mandato, já não é o primeiro mandato dele, é um vereador bastante antigo. Por outro lado, isso demonstra que ele é um vereador que está sempre disposto a ajudar. As pessoas devem, acredito eu, ir na casa do vereador, ter o telefone do vereador, ter acesso ao vereador com maior facilidade. Por exemplo, em Itapevi, eu não encontro vereador nenhum nas ruas da cidade, à exceção do Aquidenes. Não estou aqui, nunca votei no Aquidenes, que é meu amigo de infância. Nunca votei no vereador Aquidenes, que é meu amigo de infância. Mas é o único que eu vejo pelas ruas da cidade. E o restante não. Tem gente que eu conheci antes de ser vereador e encontrava sempre, agora como vereador eu não vejo mais. Então tem as duas observações a serem feitas. O assistencialismo é condenável, mas as pessoas procuram um remédio, procuram um serviço, o socorro, no caso aí específico do vereador Cebolinha, agora afastado lá em Jandira, porque provavelmente Jandira até outro dia tinha que usar a ambulância emprestada em Itapevi. Aliás, não sei se ainda continua nessa condição. Me lembro de o prefeito Jaci Tadeu ter emprestado 2 viaturas para o prefeito G. Então, a situação é complicada e as pessoas precisam de socorro, precisam ser transportadas, levadas de um hospital para o outro, de uma unidade para outra, e vão se socorrer da maneira que for possível. Vai pedir para um amigo ou vai procurar um vereador para levar. Mas nós vamos acompanhar a situação. Até então eu tinha feito os meus comentários a partir da nota do jornal e do despacho do TRE. É evidente que o TRE, através dos seus desembargadores dos seus juízes e desembargadores, só toma uma decisão pautado na lei. Então temos que entender isso. Mas, segundo o presidente da Câmara de Jandira, o vereador Mi está impetrando um agravo para retornar à condição de vereador de Jandira. São 5h46. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra.
Mais um fato inédito na política da região oeste da Grande São Paulo foi registrado durante a sessão da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba nesta terça-feira. Os 8 vereadores da base aliada ao prefeito interino Elvis César, que compõe a maioria do Legislativo, deixaram o plenário em meio a uma sessão aberta. A saída do grupo foi iniciada pelo vereador Nilson Cadeirante durante seu uso da tribuna livre. Ao começar o seu discurso, moradores presentes na Câmara se manifestavam com vaias, apitos e faixas. Diante da situação, Nilson Cadeirante preferiu se retirar do local. Acompanharam Nilson Cadeirante os vereadores Alemão da Banca, Amâncio Neto, Gino Mariano, Guilherme Correia, Marcos Utonho, Ronaldo Santos e Zé Cardoso. A Polícia Militar estava presente no lado externo do prédio da Câmara e dentro do plenário estavam 14 guardas municipais para garantir a segurança dos vereadores, funcionários e moradores. Com a saída de 8 vereadores, ficou prejudicada a votação de 2 projetos por falta de quórum. O presidente da casa, Nequinho Desante, solicitou ao departamento jurídico, com base no regimento interno, que faça os devidos descontos da folha de pagamento dos vereadores que abandonaram a sessão. Nos próximos dias, motoristas e pedestres que circulam pela rotatória da Coab para chegar às avenidas Féres Nassif Chalupe, Rubens Caramês e Pedro Paulino, ou a rodovia René Benedito da Silva, contarão com semáforos de veículos e pedestres nas vias que contornam a rotatória da Coab. Os sinais que já estão instalados, mas ainda não entraram em funcionamento, possuem uma faixa branca na luz amarela, que facilita o contraste das luzes. A medida ajuda os condutores daltônicos a diferenciar as cores, uma vez que, em alguns casos, a confusão entre o vermelho e o verde poderia terminar em acidentes no trânsito. A meta de melhora no fluxo do trânsito local é de 40%. O objetivo da instalação de sinaleiros é oferecer maior segurança e comodidade aos pedestres que antes, para não se envolverem em acidentes, tinham que aguardar a paralisação dos veículos. Com os novos semáforos, os pedestres poderão solicitar a interrupção do tráfego para que, em segurança, possam cruzar as vias nas faixas. O sonho da casa própria vai se tornar realidade para 181 famílias itapevienses que habitam em áreas de risco. A Prefeitura de Itapevi acaba de firmar parceria com a Caixa Econômica Federal para viabilizar a construção de moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A assinatura entre autoridades do município e da Caixa ocorreu na segunda-feira. O acordo prevê a construção de 181 unidades habitacionais na região de Ambuitá. As moradias populares serão direcionadas a famílias com renda de até R$ 1.600 e que habitem em áreas de risco. Ainda de acordo com a empresa, o condomínio levará o nome de Világio Ambuitá e as famílias contempladas terão prazo de 10 anos para pagar as parcelas, que vão variar de R$ 25 a R$ 80. Cada um dos 181 apartamentos terá área útil de 41,42 metros quadrados, sendo 6 unidades direcionadas a pessoas com deficiência. O Világio Ambuitá oferecerá ainda estrutura habitacional como iluminação pública, redes de energia, água e esgoto, além de drenagem de águas pluviais, área de lazer e centro comunitário. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h51. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Amanhã nós temos a entrevista com o Flávio Azevedo Limas, mas vou tentar conversar com o vereador de Osasco, o André Sacco. Vereador também de muitos mandatos, quase que sozinho na oposição hoje, mas um vereador muito respeitado, e para saber dessa situação aí, se é verdade mesmo, onde ele apurou isso, sobre a questão do salário atrasado dos médicos cubanos, do programa Mais Médicos. Agora, me fala uma coisa, hein? Enquanto a Prefeitura de Osasco não coloca uma guarda decente em frente à creche
de Presidente Altino, que já foi assaltada 6 vezes em 40 dias, e aí em nota diz simplesmente que vai repor o equipamento furtado, e é claro que esse equipamento furtado vai ter que ser comprado novamente, vai custar dinheiro. Enquanto isso, vem essa história da saúde de Osasco, que já está tão precária, degradada, que não paga direitos médicos cubanos. E se a gente pensar que esses médicos, eles estão, evidente, na minha opinião, estão trabalhando quase que como escravos. Essa é a minha opinião. É evidente que essa contratação tem respaldo de entidades internacionais de saúde, entidades reconhecidas e ligadas às Nações Unidas, mas se nós avaliarmos que os pobres dos médicos ficam aí com algo em torno de R$1.000, é análogo à escravidão. É bem complicado. E, como disse o próprio presidente da Câmara de Jandira, o vereador Mi Ampassan, nós vamos ter muita dissidência aí. Esse histórico de dissidência, de fuga para outros países, de abandono das vagas, entre os cubanos e outras nacionalidades também, eles devem aumentar com o passar dos meses. Aliás, essa bola já cantava aqui o Dr. José Lima. Já cantava isso. Porque há um histórico desses médicos cubanos aproveitarem a oportunidade de saírem de Cuba, porque lá, para você, minha amiga e meu amigo que não sabe, não é como aqui. Você fala assim, ó, vou para Argentina, vou lá passear no Caminito, vou lá em frente à Casa Rosada, vou tirar uma foto bonita e colocar no Facebook. Custa quanto? Dependendo da época do ano, de 300 a 500 pau, você vai e volta. Fica lá no albergue, que é de boa qualidade, os albergues da juventude lá, uma passagenzinha de avião, se você comprar com antecedência, com 500 paus, tu vai pra lá. Então você, mesmo que você tenha uma condição de vida mais simples, você economiza e vai. E você vai quando você quiser. Você chega lá pra mulher, vamos pra Argentina? Jefferson Miro tá armando isso aí. Vamos pra Argentina? E vamos. Cuba não é assim não, meu amigo. Se o Jefferson fosse um cubano, ele teria que pedir e ouvir um não pra ir num país vizinho. Porque lá não se sai, lá se sai fugido só. Você tem que dar satisfação de tudo e não se viaja assim tranquilamente, não. Então, essa gente, esses médicos que vêm aqui, não vamos nem entrar para avaliar se eles são bons ou maus médicos, se eles vão desempenhar um bom trabalho ou não, por não terem os seus diplomas validados aqui no Brasil. O que eu estou dizendo é que muitos desses profissionais, alguns vêm para trabalhar como médico mesmo e voltam, uma parte deles, mas alguns já vêm com a intenção de fugir do seu país. Já se desapegam de suas famílias e vão buscar a fuga. Aliás, o fato do governo cubano segurar boa parte do salário deles já é por conta disso. Já é para que eles fiquem de alguma forma amarrados com a volta ao país, para pegar a maior parte do salário. Acontece que essa gente, ainda assim, ainda com pouquíssimos recursos, prefere muitas vezes empreender fuga do que voltar para o seu país e ter lá, voltar àquela condição de vida muito, muito complicada, com leis muito rígidas e com acesso muito restrito a uma boa alimentação, a todo tipo de recurso. Lá não tem, lá é tudo muito controlado. Então espere nos próximos meses. É óbvio que nós, como pagadores de impostos, como pessoas que precisamos da saúde pública, louvamos a tentativa de melhorar a saúde pública com mais médicos, mais especialistas, tanto do setor, tanto entre os médicos, como também
sociólogos, gente que já conhece o histórico dos médicos cubanos, já alertava para essa possibilidade de nós termos uma quantidade de médicos se evadindo, buscando destinos para fugir do seu retorno a Cuba. Faltam 3 minutos para 6, está terminando o Jornal da Terra, edição desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2014. Amanhã estaremos de volta novamente às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, não esqueçam, hein? Entrevista com o diretor da APOESP e vice-prefeito de Itapevi, pré-candidato a deputado federal pelo PT, Flávio Azevedo Limas, amanhã conosco. Mandem suas perguntas para o e-mail jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, e também para o telefone 2808-9618, 2808-9618. Está chegando meu amigo Ademir Laurentes e o som de sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã às 5 da tarde. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5.